Mateus capítulo 5, versículo 8. Vocês acharam? Vamos ler numa só voz? 1, 2, 3 e... Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Nós vamos falar sobre coração hoje, sobre o coração. A visão natural acontece através dos olhos. É por isso que eu preciso de olhos saudáveis, para que eu veja bem, para que a minha rotina seja tranquila. Eu preciso de olhos saudáveis para que eu consiga, por exemplo, dirigir bem. Para que eu consiga conduzir um carro pela cidade de Cruzeiro, que consiga conduzir com segurança, para que eu não atropele ninguém, para que eu não não cause algum acidente. Então, a minha visão natural, através dela, ela acontece através dos meus olhos. Amém? A visão natural acontece através dos meus olhos. Mas o texto não diz assim: bem-aventurados limpos de olhos, mas diz: bem-aventurados limpos de coração, porque a visão espiritual acontece através do coração. A visão natural acontece através dos olhos. Para ver bem o mundo natural, eu preciso de olhos saudáveis. Mas a visão espiritual acontece através do coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Porque a visão espiritual acontece através do coração. Conclusão rápida e automática do texto: coração limpo, visão espiritual saudável. Amém? A conclusão rápida é essa, automática, instantânea. Coração limpo, visão espiritual saudável. Coração sujo, visão espiritual comprometida. E quando fala de coração, não está falando desse coração que bate dentro do peito, não. Fala de uma dimensão humana profunda. Quando fala de coração, pode apontar tanto para o campo dos pensamentos e sentimentos, como também para a nossa essência espiritual. Então o coração não se limita apenas ao campo de sentimentos e pensamentos, mas também atravessa a linha da alma e entra no campo espiritual, a sua essência espiritual. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E ver Deus, o texto diz que nós veremos a Deus, amém? É uma promessa. Coração limpo, quem tem coração limpo vê Deus. É uma promessa, vai ver Deus. Só que a minha Bíblia diz, e a sua também, que o nosso Deus é invisível. Estamos diante de uma aparente incoerência. Como que eu vou ver o invisível? Porque o nosso Deus é invisível. Mas há uma promessa: os limpos de coração verão a Deus. Será que está falando de um tempo futuro? Quem acha? Que é só quando chegar no céu? Eu creio que está falando de agora. Mas o nosso Deus é invisível. Se Deus é invisível, como que eu posso ver o Deus que é invisível? E aí nós então entendemos a realidade dessa palavra. Obrigado, Du. Nós entendemos a realidade dessa palavra, que ver Deus se trata de uma percepção espiritual tão apurada, mas tão apurada, que você olha para a sua casa e você diz: Deus está aqui. A sua visão espiritual fica quanto mais limpo o seu coração está, na mesma medida em que o seu coração vai ficando limpo, ao mesmo tempo a sua visão vai ficando cada vez mais saudável, mais apurada, e a sua percepção também, a ponto de olhar para a sua casa e dizer: Deus está aqui. A ponto de olhar para a sua vida em todas as esferas e dizer: Deus está aqui.
A sua vida profissional, eu vejo Deus se movendo e agindo e fazendo em na minha vida profissional, na minha família, na minha casa, nos meus filhos, no meu casamento. Eu vejo Deus. Talvez ninguém esteja vendo, mas você está vendo, porque a visão espiritual ela é assim, ela é apurada, ela fica intensa. Ver Deus significa ter uma visão apurada, uma visão espiritual tão intensa que de forma incontrolável, não vai dar para controlar, incontrolavelmente você vai declarar, não apenas com a boca, mas com a mente, com todas as suas, com todo o seu ser, você vai declarar: Deus está na minha vida, Deus está, eu vejo Deus, eu estou vendo Deus. Mesmo no caos eu vejo Deus, mesmo numa situação de desfavorável, você vai olhar: eu estou vendo Deus, eu estou percebendo Deus nas entrelinhas, nos detalhes da minha vida, mesmo quando tudo vai mal, eu vejo Deus. Essa é a pessoa que decide manter um coração limpo, alcança esse patamar espiritual de ver Deus. Eu estou vendo Deus, eu vejo Deus. Não é uma declaração otimista, é muito mais do que isso. Não é apenas dizer: Deus está aqui, como uma declaração otimista para promover um ambiente positivo. Não, é muito mais do que isso. É uma convicção espiritual que você declara, não porque você está tentando promover um ambiente positivo, você declara porque você não consegue se controlar. Há em você uma convicção espiritual: Deus está aqui. Ninguém está vendo, mas você está vendo. Está todo mundo ao seu redor, no seu trabalho, ninguém está enxergando, e você está ali, o Du está lá trabalhando e está assim, extasiado, fala que o Du está doidão, cara. Então eu vejo Deus. O Du, olha o Du. A Bruna está lá no trabalho dela, fazendo os bolos, fazendo os doces. E daqui a pouco a Bruna está, uma lágrima começa a escorrer aqui, e chega um cliente e fala: o que está acontecendo? Essa menina deve estar sofrendo algum problema. Aí a Bruna, dentro dela, está declarando: eu estou vendo Deus na minha vida, eu estou percebendo Deus. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Eu vejo Deus. E é tão confortante perceber Deus. Então, se eu quero ver Deus, se você nessa noite diz: pastor, faz tempo que eu não vejo Deus. Se você se o seu coração está assim: pastor, eu não vejo Deus, eu não estou vendo Deus. Então o desafio seu é limpar o coração. Se você chegou num ponto de que não estou vendo Deus, não estou vendo Deus. Se você chegou nesse nível, se alguém aqui nessa casa está assim hoje, a minha palavra para você é: o seu coração está sujo. Então o desafio é limpar o coração. O desafio é não só limpar, mas manter o coração limpo. Porque eu preciso limpar meu coração hoje, mas amanhã eu tenho que limpar de novo. É um banho espiritual, é um banho constante. Eu não sei você, mas o banho que eu tomei domingo passado não resolveu para hoje. Não adiantar. Quem precisou tomar banho hoje de novo? O banho que eu tomei domingo passado não durou só um dia, né? O banho que eu tomei hoje, amanhã, agora à noite, vou chegar da pregação suado, vou ter que tomar outro antes de dormir. Amém? Então o banho dura pouco. E assim também as nossas ações que nós praticamos com o objetivo de manter o coração limpo. Aquilo que você fez para limpar o seu coração ontem não serve para hoje. Hoje você tem que ter uma nova atitude, tomar uma nova decisão, se posicionar novamente para que o coração se mantenha limpo. Porque assim como eu, você também tem esse desejo. Eu quero ver Deus. Na nossa igreja, eu quero ver Deus.
Então eu tenho uma missão: manter o coração limpo, fazer algo novo, algo que já não a mesma coisa que eu fiz ontem, mas algo novo, uma atitude nova, uma decisão nova, para que o meu coração fique limpo e cada vez mais limpo. E quando Jesus fala sobre perdão aos discípulos, Jesus entrega uma fórmula radical do perdão. Vocês se lembram? Quantas vezes perdoaremos por dia? 7? Não. Uma? Não. 70 vezes 7 igual a 490. A fórmula do perdão tão radical que Jesus deu para nós é: o perdão precisa ser praticado 490 vezes por dia. Jesus não está dizendo, o que Jesus está dizendo não é que você tem que contar, é que você é tanto perdão que você nem vai contar. Você vai falar assim: quer saber, não conta mais. Jesus está querendo, Ele está te dando uma fórmula matemática tão absurda para você te fazer assim: quer saber, eu vou quebrar a calculadora do perdão, porque essa fórmula é absurda, ela é fora do padrão normal, é tão radical, eu vou quebrar. O desejo de Jesus é que vivamos perdão tão intensamente. Mas por que Jesus entrega essa fórmula radical? Jesus, na verdade, está dando aos discípulos um caminho de coração limpo. Porque a pessoa que não trilha o caminho do perdão e o caminho radical é alguém que está com o coração sujo. Sujo de mágoa, sujo de traição, sujo de decepção. Por trás de alguém que não trilha o caminho do perdão, existe uma pessoa que tem um coração sujo. Sujo de mágoa, sujo de decepções. Um coração que sangra, um coração ferido, inflamado. Quem aqui já teve alguma coisa inflamada no corpo? Você já teve? E começa a inflamar, e começa a cheirar mal. E se não limpar, vai piorando. E se não tomar um remédio, um anti-inflamatório, aquilo vai piorando e vai se agravando. Então, quando Jesus fala, caminhe esse caminho radical do perdão, Jesus está trazendo os discípulos para esse caminho limpo, de coração limpo. Porque por trás de alguém que não perdoa, que não vive a prática radical do perdão, existe um coração sujo de mágoa. Sujo. É sujo. E a vontade de Jesus é que sejamos parecidos com Ele. Jesus, quando se encontrou com Tomé fez um pedido. Tomé tinha um desejo: olha, eu só vou crer se eu colocar a mão na marca. Só vou crer que Ele realmente é o Cristo se eu puder colocar a mão na cicatriz. Jesus falou assim: vem cá, Tomé, põe a mão na cicatriz. Alguém que decidiu viver o caminho do perdão é alguém como Jesus. Não é uma pessoa de feridas abertas, mas é uma pessoa com cicatrizes. Jesus é um homem, é um Deus homem que carrega cicatrizes. Essa é a vontade de Deus. Você está aqui, você foi ferido, você foi machucado, e a notícia que não é boa é: vão ferir você novamente. A notícia que não é muito boa: você vai ser ferido de novo. Porque nós vivemos esse mundo nós não estamos no meio de anjos, nós não estamos no meio de pessoas perfeitas. Você não só vai ser ferido, como vai ferir também. Mas cada ferida precisa se tornar uma cicatriz. Eu não posso ser um homem, uma mulher que carrega feridas abertas. Eu preciso ser um homem de cicatrizes. Você precisa levantar a sua camisa espiritual, sabe? A sua roupa espiritual. E a única coisa que você deve ter para mostrar são cicatrizes. É isso. Se hoje você pudesse tirar a sua roupa espiritual, o que nós veríamos? O que eu veria? Eu enxergaria. Você me colocaria diante de cicatrizes ou diante de feridas? Hein? Uma pergunta para nós. Se hoje, de alguma forma, o Espírito Santo nos desse a graça de a gente te enxergar espiritualmente,
Não olhar para o Marcos, para o corpo, para a camiseta, para o relógio, para o sapato. Não, olhar o Marcos por dentro. Se Deus nos desse esse poder de olhar o Marcos por dentro, o que nós veríamos? Veríamos cicatrizes ou veríamos feridas abertas? Se você puder olhar o seu pastor por dentro, o que você vai ver? O que nós vamos ver se olhar a Sara por dentro? Será que a gente vai ver feridas abertas ou cicatrizes? Se você é um homem ou uma mulher de feridas abertas, isso significa que você está com o coração sujo. Isso significa que você está vivendo uma vida com os olhos cheios de escamas. Os seus olhos espirituais estão nebulosos. Você não está vendo Deus. Não dá para ver Deus com o coração sujo. Coloca isso na sua cabeça nessa noite. Não dá para ver Deus com o coração sujo. Eu tô tocando num ponto só, que é o ponto do perdão. Não vou tocar em todos os pontos, porque não é somente a ausência de perdão que suja o coração. Não é, né, gente? Existem outras formas de sujar o coração, muitas outras formas. Eu estou colocando uma só: a ausência de perdão. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Quando Jesus entregou a fórmula radical do perdão, a oração do discípulo foi: Senhor, aumenta a nossa fé. E aqui nós entramos numa relação de fé e perdão. Então existe uma relação entre fé e perdão, porque Jesus fala de perdão e os discípulos falam de fé. Jesus fala de perdão, olha, 490, e os discípulos logo fazem o pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque existe uma relação entre fé e perdão. Só trilha o caminho do perdão quem está cheio de fé. Porque quando eu estou cheio de fé, eu consigo crer que aquilo que me fizeram não vai mudar em nada aquilo que Deus deseja fazer. Quando eu estou cheio de fé, eu consigo crer que aquilo que me fizeram não vai mudar aquilo que Deus já decidiu fazer na minha vida. Deus tem um plano e não pode ser frustrado. Quando eu estou cheio de fé, eu consigo crer. Então eu fui ferido, eu fui machucado, mas ao mesmo tempo, cheio de fé, eu estou crendo. Isso não vai mudar em nada aquilo que Deus decidiu fazer. O plano, o projeto, não vai. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí nos lembramos desses textos tão poderosos. Agindo Deus, quem vai impedir? É uma pergunta retórica. A resposta já está ali implícita no texto: ninguém. Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem. É uma pergunta retórica e a resposta também está implícita. E a resposta é: ninguém será contra nós. Pode até se levantar, mas o que Deus vai fazer e decidiu fazer já na dimensão da eternidade não pode ser frustrado. É o plano de Deus. E quando eu tenho fé, essa fé, eu consigo perdoar, porque eu consigo crer que não vai mudar em nada, que vai dar tudo certo do mesmo jeito, mesmo depois da ferida. Uma coisa que a gente não entende é como que José perdoou seus irmãos. É o que mexe com a nossa lógica humana. Como que José perdoou os seus irmãos que o venderam, que o traíram? Como? A resposta está aqui. José, talvez você pense assim: José era um homem gentil. Sim, também. Mas não foi a gentileza de José que capacitou ele para liberar perdão. Não foi. Talvez você pense: José era um homem doce. Talvez sim, não sei. A Bíblia não revela se ele tinha doçura. Talvez seja. Mas não foi a doçura de José que o capacitou para perdoar. Talvez você pense: José era gente boa. Sabe aquela pessoa que
Talvez sim, ou talvez não, mas não foi isso que capacitou José para perdoar. Eu não sei como que José era nesse ponto de personalidade, eu não sei. Eu só sei que quando os irmãos chegaram, o texto diz que ele chorou tão alto, mas tão alto, que todos escutaram. Ou seja, ele doeu, né? O texto diz que José chorou tão alto, mas tão alto, que todos escutaram. Ele entrou no quarto e chorou. Olha uma pessoa do seu lado, pode chorar. Pode chorar. Mas o que capacitou José não foi a sua gentileza, se é que ele era gentil assim, não sei. A sua doçura, se é que era. Não, foi a sua fé. José, o tempo todo, creu que Deus estava no controle. O tempo todo, ele em todo momento, ele creu. Deus está no controle. Os meus irmãos me venderam. Eu não estou entendendo isso, mas eu sei de uma coisa: Deus está no controle. Eu creio. A prova de que José cria assim é o texto. O texto nos prova isso. O texto diz, Gênesis 45:4 diz assim, olha, não precisa ler não, só acompanha comigo aqui, ó. Então José disse aos seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Versículo 5: agora nada de tristeza, e não se culpem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então José transfere a responsabilidade para Deus. José não está dizendo: foi vocês que me trouxeram para cá. Não, vocês não, a pessoa que está ao seu lado não tem poder sobre você. Vocês foram instrumentos de Deus para me trazer para cá. Então não fiquem tristes, Deus que me trouxe para cá. E ele continua: mas porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo nem colheita. Versículo 7: mas Deus, não vocês, mas Deus me enviou adiante de vocês. Foi Deus. Olha a fé de José, ele tinha convicção. Deus me enviou para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Versículo 8, olha o que José disse: assim, meus irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Está vendo por que ele perdoou? Porque ele cria que Deus estava no controle. Aí ele continua: ele me fez ministro do faraó, senhor de toda a sua casa, governador de toda a terra do Egito. Versículo 9: agora não percam tempo, voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim manda dizer o seu filho José, Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venham para cá o quanto antes. O que José está dizendo? Eu vou perdoar vocês porque eu creio. Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou legal, é porque eu creio que Deus está no controle. Eu creio que José não conhecia esse texto, porque esse texto não existia, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não conhecia esse texto, mas dentro dele já existia essa convicção. Tudo que está acontecendo cooperou para o meu bem. O sonho que Deus me deu, o sol, a lua, 11 estrelas, só se realizou porque eu fui mandado para cá. Tudo o que aconteceu, tudo isso, todo esse caos, toda essa traição cooperou para aquilo que Deus estava fazendo. Então por isso, e só por isso, não é porque eu sou legal, não é gente boa, eu vou perdoar vocês. É só por isso que eu libero vocês, porque não foi vocês. Eu achei que vocês estavam me traindo, mas vocês foram instrumentos de Deus. Vocês foram usados por Deus. Então eu vou perdoar. E o meu coração, e eu vou manter meu coração limpo. Eu vou manter meu coração limpo.
Então a ausência de perdão, ela suja o coração, mas não é só isso, gente. Outras coisas podem sujar o nosso coração. E eu falei somente sobre a ausência de perdão, mas eu queria que você, nesse momento, feche os seus olhos, sentados mesmo. Pode aumentar um pouquinho, Bill. Talvez não seja a ausência de perdão que tem sujado o seu coração. Existem outras razões, outras causas. Eu falei do perdão, mas se essa não é a sua causa, que o Espírito Santo mostre então. Se você sente que não está vendo Deus, isso não é normal. Se você está se existe alguém nessa casa de oração que tem vivido esse dilema, Senhor, eu não estou te vendo mais, eu não estou te percebendo. Se você é essa pessoa, a oração é essa: Senhor, então limpa o meu coração. Aí você pode pensar, mas o que está deixando meu coração sujo? Qual é a mudança de posicionamento? Qual é o caminho? Qual é a direção que Deus tem para mim? A oração que você tem que fazer é essa. Essa oração eu carrego comigo, querido. Eu sempre cito ela aqui nas pregações. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.